Brasileira recebe prêmio internacional dedicado a jovens cientistas. Tenista João Fonseca faz conquista inédita e vai para seu primeiro Grand Slam. Neymar anuncia que a Copa do Mundo nos Estados Unidos deve ser a última da carreira. Fenômeno La Niña se estabelece nos Estados Unidos e deve promover mudanças no clima a partir deste mês. E tem todas as atualizações sobre os devastadores incêndios da Califórnia. O número de mortos da tragédia subiu. A qualidade do ar está no nível 6, o mais perigoso da ONU, que pode provocar problemas de saúde. Boa noite. Boa noite. Uma pesquisadora brasileira se tornou a primeira do nosso país a conquistar o Prêmio Global da Universal Scientific Education and Research Network. O feito inédito é fruto de uma pesquisa voltada a identificar como os fatores biológicos e ambientais podem influenciar no surgimento de transtornos psicóticos. O estudo da brasileira conseguiu identificar uma maior concentração de uma proteína no sangue de pessoas com psicoses. E já em relação aos fatores ambientais, se observou que os casos de maus-tratos infantis proporcionam maiores chances desses episódios inflamatórios no sangue. Diante disso, a pesquisadora quer continuar os estudos para desenvolver novas terapias de combate aos transtornos psicóticos. A médica Fabiana Corsi-Zueli é pesquisadora da USP de Ribeirão Preto e disse estar honrada em receber o prêmio inédito para o nosso país. A Universal Scientific Education and Research Network é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que busca incentivar cientistas com menos de 40 anos, que através de seus estudos proporcionam contribuições científicas e humanitárias. A brasileira foi escolhida por votação de um conselho com mais de 600 cientistas, incluindo 20 ganhadores do Prêmio Nobel e Abel. Nessa última edição, o concurso recebeu mais de 90 mil indicações, mas somente 249 passaram para a fase final de avaliação das 5 categorias. E a doutora Fabiana ganhou na categoria de Ciências Médicas. Agora ela quer mais e disse que está empolgada para a próxima edição do evento, que será no Brasil no final deste ano. 55 milhões de dólares serão devolvidos a indocumentados casados com cidadãos norte-americanos que se inscreveram no programa de regularização de status. É que um tribunal federal norte-americano anulou esse programa do governo Biden e agora o Serviço de Cidadania e Imigração vai ter que reembolsar as pessoas que pagaram as taxas de inscrição. Cerca de 100 mil imigrantes sem status vão receber esse dinheiro. O USCIS disse que o valor devolvido da taxa de inscrição será de $580. O Departamento de Imigração espera gastar cerca de 55 milhões de dólares para reembolsar todas as pessoas inscritas no programa de regularização de status. É que em agosto do ano passado, um juiz federal bloqueou essa iniciativa do governo democrata em resposta a vários estados republicanos que entraram com uma ação na justiça alegando violação das leis de imigração. Esse programa tinha sido anunciado em junho pelo presidente Biden e oferecia a cerca de 500 mil de imigrantes sem status, casados com cidadãos americanos há mais de 10 anos, a oportunidade de obter status legal temporário e um caminho para a cidadania. Agora, esse grupo de imigrantes voltou para o limbo. O ICE anunciou que encerrou 2 programas de auxílio de imigrantes devido ao que chamou de custo imenso para mantê-los. Ambas as medidas haviam sido criadas para aumentar a taxa de imigrantes ilegais autorizados a viver em sistema de não detenção enquanto aguardam os seus processos serem aprovados e são rastreados pelo ICE. Ao encerrar os programas, o setor de imigração disse que os benefícios deles não valiam o imenso custo que geravam para os cofres públicos. Os legisladores do Congresso já foram notificados sobre a decisão. Com isso, de agora em diante, esses 2 serviços não existem mais, o Wraparound Stabilization Service e o Young Adult Case Management. Ambos os programas foram lançados com o objetivo de permitir que estrangeiros em situação ilegal, monitorados pelo ICE, seguissem livres no país enquanto aguardam procedimentos de imigração.
A ideia era fazer com que mais imigrantes irregulares ficassem soltos do que a quantidade de detidos. Hoje, estima-se que mais de 7 milhões de estrangeiros estão enfrentando um processo de não detenção do ICE, ou seja, são rastreados enquanto aguardam seu processo ter resultado. Tudo isso soltos. Além do monitoramento dessas pessoas, as medidas ofereciam suporte psicossocial, saúde comportamental e serviço jurídico. Segundo o Departamento de Segurança Interna, os programas que foram iniciados em 2020 geram um enorme desafio, com um imenso custo e pouca melhoria no sistema de imigração. A Polícia de Imigração de Boston prendeu um brasileiro com histórico criminal. Ele era procurado por estupro, extorsão e também ameaça de lesão corporal. Essa é a foto do momento em que Agnaldo Moreira da Cruz, de 29 anos, foi preso. Os agentes do Euro afirmaram que o brasileiro foi capturado no dia 10 de dezembro. Esta foi a segunda vez que ele foi detido pela Polícia de Imigração. Na primeira vez, Agnaldo foi solto depois que a polícia de Barnstable descumpriu a ordem de detenção do ICE. O brasileiro segue sob custódia do ICE e aguardando procedimentos criminais oficiais e de imigração para deportação. A seguir, tem destaque do esporte com o tenista brasileiro João Fonseca conquistando espaço no seu primeiro Grand Slam. E a gente fala do Neymar, que anunciou que a Copa do Mundo dos Estados Unidos deve ser a última da sua carreira. Américas no ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ruth, repete comigo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Deixa seu like. Deixa seu like. E faz um comentário. Faz um comentário. Entendeu? Faz você também. O tenista brasileiro João Fonseca conquistou mais uma importante vitória na carreira meteórica, conseguindo uma classificação inédita para o seu primeiro Grand Slam. No tênis, o vencedor de Grand Slam é aquele que é campeão de um dos 4 principais torneios do circuito mundial: o Australia Open, Roland Garros, o Wimbledon e o US Open. Aos 18 anos, João Fonseca bateu o argentino Thiago Tirante por 2-0 na Austrália. Agora, o brasileiro vai jogar o seu primeiro Grand Slam no Australian Open. João vem sendo considerado uma das principais atrações do circuito em Melbourne. Invicto na temporada, ele está com uma sequência de 13 vitórias. E com um futuro promissor no tênis, João tem lotado arquibancadas. Fala pessoal, aqui é o João Fonseca, passando para agradecer todo mundo pela torcida, pelo apoio, o suporte maravilhoso, torcida hoje na quadra sensacional também. Após essa vitória inédita, o jovem atleta agradeceu a torcida. Ele disse estar muito animado pelo que vem pela frente e que está confiante. E a maré tá boa mesmo para o brasileiro. O tenista vem de 2 títulos consecutivos no Next Gen ATP Finals e no Challenger de Canberra. Atualmente, o brasileiro ocupa a posição de número 113 no ranking da ATP, sendo o atleta de 18 anos mais bem ranqueado da lista. E a gente segue falando de esporte porque tem muitas notícias de brasileiros bombando aqui nos Estados Unidos. Por isso, esse é o tema do nosso Giro de Notícias de hoje, que começa com uma revelação do jogador de futebol Neymar. Apesar de ter feito apenas 2 partidas no último ano por conta de lesões, o atacante Neymar do Al Hilal mantém a esperança de disputar a próxima Copa do Mundo pela seleção brasileira, mas ele já anunciou, essa será a última de sua carreira. Em entrevista, o craque disse que quer vir para o Mundial que vai rolar aqui nos Estados Unidos para um tudo ou nada, em busca do tão sonhado Hexa. O jogador disputou as Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022. A icônica foto do brasileiro Gabriel Medina, feita nas últimas Olimpíadas, ganhou o principal prêmio do World Sports Photography Awards, considerado o Oscar dos registros esportivos. O clique do fotógrafo Jérôme Brullet capturou com excelência o momento de celebração do surfista durante a competição no Tahiti, quando ele parece flutuar com a prancha enquanto faz o sinal de número 1 com uma das mãos.
A foto se tornou um marco do esporte e foi uma das mais comentadas e viralizadas dos Jogos de Paris. O Philadelphia Eagles da NFL, a Liga Nacional de Futebol Americano, está nos playoffs e recebeu o Green Bay Packers, seu grande adversário. E com isso, o time acabou recriando um momento icônico da partida que ocorreu meses atrás no Brasil. Na época, durante o jogo, o brasileiro Lucas Paiva, torcedor do Philly, viralizou por causa do seu chapéu criativo em provocação ao adversário, porque a torcida do Green Bay é conhecida por usar chapéu de queijo. O sucesso foi tanto que, para a partida de agora, no próximo final de semana, o momento foi repostado pelo time norte-americano e viralizou, se tornando uma das fotos mais curtidas das redes sociais oficiais do time. Se você mora no estado de Nova York, atenção! O governo pode te enviar um cheque de pelo menos $250. E isso sem que você precise fazer algum tipo de solicitação. É que as autoridades estão distribuindo à população fundos não reclamados. A Carolina Camargo nos explica melhor essa história. O dinheiro vem de heranças, depósitos, contas bancárias antigas, investimentos, apólices de seguro, vale-presentes e espólios que foram parar nos cofres do Estado por não terem sido reivindicados pela população desde pelo menos 1940. Não é preciso fazer nenhum tipo de solicitação. Quem tem direito ao dinheiro vai passar a receber os cheques pelo correio a partir deste mês, sem aviso prévio. Antes, a lei do Estado exigia que os valores fossem solicitados, por menor que fossem. A partir de agora, apenas montantes acima de $250 têm de ser pedidos formalmente. De acordo com dados estaduais, são cerca de 19 bilhões de dólares não reclamados que estarão disponíveis. Só para quem mora em Nova York, o valor a ser devolvido é de 5,5 bilhões de dólares. Essa é uma medida que vem para simplificar de fato, né? Porque antes as pessoas tinham que se cadastrar num site, fazer a solicitação, e agora o dinheiro vai ser recebido via correio sem mesmo que as pessoas precisem pedir. Ou seja, muitas pessoas nem sabem que tem esse dinheiro e vão receber, o que é fantástico, porque primeiro você tem uma desburocratização, né, do processo, e em segundo lugar você tem um dinheiro extra que vai entrar nesse início de ano e que vai aquecer a economia, né? A gente não pode esquecer que esse início de ano é inverno, passou Natal, Ano Novo, o mercado naturalmente está menos aquecido, as pessoas gastaram bastante ali na virada de ano, então esse dinheiro extra, de uma certa forma, ele vai voltar para a economia e vai girar, e de uma certa forma também volta para os cofres públicos, já que o dinheiro, de fato, ele vai voltar para o mercado, as pessoas vão receber e vão consumir, vão gastar, enfim, vão utilizar. Então, acho uma medida fantástica nesse sentido. O ex-presidente Jimmy Carter recebeu hoje as últimas homenagens na capital Washington, D.C., em seu funeral oficial pelo estado. Carter, o 39º presidente dos Estados Unidos, morreu aos 100 anos de idade em 29 de dezembro. O presidente eleito Donald Trump compareceu à despedida, assim como os ex-líderes do país Bill Clinton, Barack Obama e George Bush. O atual presidente Joe Biden fez um belo discurso na despedida e declarou o dia 9 de janeiro como um dia nacional de luto em uma ordem executiva. Por isso, hoje o Serviço Postal norte-americano suspendeu as operações regulares e todos os departamentos e agências federais também fecharam. Até mesmo o mercado de ações não teve negociações, como a Bolsa de Valores de Nova York. Agora a gente tem um rápido intervalo e na volta tem notícias do agro brasileiro que cresceu em exportações no último ano. E autoridades disparam alerta para os vírus de inverno, com surtos crescendo em diversos estados. O agronegócio brasileiro só não superou o ano anterior por causa da soja e do milho. É que a safra dos grãos fechou o ano de 2024 em baixa e isso derrubou em cerca de 17% o valor dos produtos no mercado externo. O Brasil é o maior exportador global de soja, carne bovina, frango, café, suco de laranja, algodão e celulose. Para este ano, são esperadas exportações recordes. Agora a gente traz um alerta de saúde das autoridades, porque aumentou o número de casos de crianças e adolescentes com pedras nos rins aqui no país. Entre as explicações dos médicos está o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, além também do calor intenso.
Cada vez mais crianças estão chegando aos hospitais com uma doença que costumava aparecer apenas em pessoas de meia idade, o cálculo renal. Um estudo da Sociedade Americana de Nefrologia descobriu que a incidência anual das chamadas pedras nos rins aumentou 16% até 2021, atacando principalmente jovens de 15 a 19 anos. Agora, pacientes cada vez mais jovens também estão desenvolvendo a doença. Um levantamento de Minnesota indicou que a taxa de incidência de cálculo renal entre crianças de 12 a 17 anos na região aumentou 6%. Os médicos não sabem explicar o motivo dessa tendência precoce. Eles estão fazendo análises e buscando respostas. E entre as explicações está a dieta consumida pelos jovens. Os especialistas acreditam que o excesso de alimentação à base de ultraprocessados, como batatas fritas, sanduíches e refrigerantes, sem o consumo suficiente de água, pode colaborar para esse quadro de pedras nos rins, que são depósitos de minerais e sais no trato urinário. Os médicos também lembram que altas temperaturas, calor excessivo, como o que tem atingido o país, também causam mais cálculos renais. A explicação é que a pessoa transpira mais e urina menos, permitindo que os minerais se liguem ao trato urinário. E nesse cenário, as crianças são as mais vulneráveis. O CDC, o Centro de Controle de Doenças aqui do país, divulgou quais estados estão liderando o ranking nacional de surto de norovírus. A Califórnia e a Flórida estão no topo da lista, com o maior número de contaminados por essa virose estomacal. A Cone Rocha tem os detalhes. A Flórida está no centro das atenções do CDC. É que o estado está em segundo lugar no ranking nacional de epidemia do novo vírus, atrás apenas da Califórnia. Segundo o Departamento de Controle de Doenças dos Estados Unidos, já foram registrados pelo menos 24 surtos da doença e o número segue crescendo. As autoridades dizem que a grande quantidade de cruzeiros chegando e saindo da Flórida no período de holidays é uma porta de entrada da doença. Somente em dezembro ocorreram 5 surtos em navios, afetando 890 passageiros e tripulantes. Segundo os especialistas, o novo vírus atinge o seu pico durante o inverno e, por isso, é preciso atenção e cuidado. Essa doença, também conhecida como virose estomacal, é altamente contagiosa e provoca sintomas como náuseas, vômitos e diarreia. As autoridades alertam para a população lavar as mãos regularmente, com água e sabão. Eles lembram também que os desinfetantes à base de álcool não são tão eficazes contra este vírus. Até agora, em todo o território americano, já foram confirmadas 91 epidemias da virose. É o pior pico da doença desde 2012. A seguir, fenômeno Laninha se estabelece nos Estados Unidos e deve promover mudanças no clima a partir deste mês. E tem todas as atualizações sobre os devastadores incêndios da Califórnia. O número de mortos na tragédia subiu. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sandwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. O fenômeno climático Laninha chegou oficialmente aos Estados Unidos. Desde o outono passado, ela vinha se formando, mas só agora se estabeleceu. Essa demora para se formar na totalidade aconteceu, segundo os especialistas, porque esta laninha é mais fraca do que o normal. E isso abre espaço para a influência de outros fatores atmosféricos. E além de fraco, dessa vez o fenômeno também não deve durar muito tempo. De acordo com o Centro de Previsão Climática, a expectativa é de que permaneça sob os Estados Unidos até abril, quando volta a ceder para condições mais neutras. A laninha é marcada por temperaturas oceânicas mais frias do que a média, o que vai provocar diferenças climáticas aqui nos Estados Unidos. De janeiro a março são esperadas temperaturas bastante geladas, principalmente para os estados do noroeste. Já o leste e o sul devem ter meses mais quentes do que o normal. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte do país.
A gente começa por Boston, por lá a gente tem uma previsão de sol entre nuvens com mínima de 25, máxima de 37. Nova York a máxima também de 37, tempo encoberto. Norfolk a máxima é de 39 e um pouquinho frio nessa região. Atlanta a gente tem previsão de chuva, o sol nem dá as caras por lá. Miami, Tampa, sol brilhando. Jacksonville, tempo encoberto. New Orleans, chuva, mínima de 36. Houston, máxima de 41, também com chuva, Evelyn. Em San Antônio, a previsão é de bastante sol, mínima de 30, máxima de 48 Fahrenheit. Bastante sol também e um pouquinho de frio lá em El Paso, apesar do sol brilhar, olha só, mínima de 24. Em Albuquerque, mínima ainda menor, 23. Sobe um pouquinho em Phoenix a temperatura, mas bastante sol também nessa região de deserto. Lá em Los Angeles, gente, na Califórnia, máxima vai bater 72, previsão é de sol entre nuvens, assim como nessa faixa toda da costa da Califórnia, chegando até São Francisco, onde a mínima bate 45. E o incêndio feroz que atinge Los Angeles, na Califórnia, segue avançando, assustando moradores, turistas e autoridades. Até agora, 5 mortes foram confirmadas, mas os bombeiros já informaram que esse número deve aumentar. As cenas do fogo são assustadoras e impressionantes. Mais de 180 mil residentes já abandonaram suas casas e novas ordens de retirada são emitidas a todo momento. A repórter Eloá Urazen conseguiu entrar na zona mais afetada pelas chamas, em Pacific Palisades. A gente vê agora a reportagem exclusiva. As imagens são desoladoras e impressionantes. Lembram até um cenário de guerra, com destruição para todo lado. No rosto dos moradores que conseguiram voltar para ver suas casas, choque e surpresa. Tudo foi consumido pelas chamas. Esta brasileira de 24 anos, que mora em Pacific Palisades, estava em casa na hora do incêndio. Na pressa, ela conseguiu pegar apenas o passaporte e a carteira de motorista, e nada mais. Tudo destruído, a vila não existe mais, a nossa casa não existe mais, tudo que a gente tem não existe mais, é isso. Hoje, a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, voltou a dizer em coletiva de imprensa que o maior desafio são as tempestades de ventos intensos e ferozes, que não eram vistos em anos e que espalham as chamas sem controle. At such ferocity that we haven't seen in years is the context in which we were dealing with it. Thank you. Já se fala em prejuízo com mais de 50 bilhões de dólares, com os piores incêndios da história da Califórnia. As autoridades informaram que a maior parte dos 5 focos segue fora do controle e avançando rumo ao famoso letreiro de Hollywood. Pretty apocalyptic. Capitão dos combates aéreos dos incêndios, Dave Kelly, descreveu o cenário em Los Angeles como apocalíptico. Ele disse que era triste ver tanta gente perder suas casas. Mais de 180 mil pessoas já foram obrigadas a fugir das zonas de risco. Cerca de 1.000 estruturas foram consumidas pelo fogo feroz. Alguns moradores ainda tentam proteger suas residências com baldes de água. Outros apenas choram a tragédia inevitável. This is our retirement, this is our nest egg, this is where we moved in when we got married. Los Angeles ainda não saiu do perigo. Esta bombeira avisou que a cidade está em red flag, bandeira vermelha, e que ninguém deve baixar a guarda. São esperados que os ventos de 96 km por hora reduzam de velocidade e deem um alívio aos bombeiros. Mesmo assim, as condições permanecem perigosas. As autoridades estão alertando as pessoas para evitar ficar na rua e respirar este ar que está extremamente denso e poluído. O cheiro aqui é intenso e forte. A qualidade do ar está no nível 6, o mais perigoso da ONU, que pode provocar problemas de saúde. A água também está contaminada por detritos dos incêndios. A ordem é ferver antes de beber. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua audiência, continua na nossa programação porque está chegando o Rico e Lázaro. Boa noite.